Olá, sejam muito bem-vindos a mais um lançamento de livros. Hoje eu estou lançando o meu 11º livro, que é O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, em que eu trouxe médicos, terapeutas e empresários da área da saúde para que escrevessem comigo, onde eu atuei como curadora de conteúdo, coordenadora editorial e também coautora com o capítulo sobre inteligência emocional e inteligência artificial. Eu sou Cláudia Cardillo, empresária, mentora, palestrante, escritora e comunicadora, e hoje eu estou aqui para falar como que nós podemos interagir melhor nessa era digital. No livro, você fala sobre a integração entre inteligência emocional e inteligência artificial. Como essa fusão pode contribuir para uma vida mais equilibrada e saudável no mundo moderno? Sobre a intersecção entre a inteligência emocional e a inteligência artificial, quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu sei quais são as minhas fraquezas e as minhas fortalezas. Sabendo disso, eu posso equilibrar a minha vida profissional, a minha vida relacional, da maneira em que eu atuo fortemente nas minhas fraquezas. Eu procuro me qualificar, eu procuro estudar para que eu possa me diferenciar no mercado de maneira positiva. Por essa razão, eu sugiro que as pessoas elas passem tanto tempo online quanto tempo offline, de maneira que eu possa entender quem é o outro, me colocando no lugar do outro. Quanto mais empatia, quanto mais resiliência eu tenho com as situações que acontecem no mercado, melhor eu atuo, tanto na área online quanto na área profissional. Então, você profissional que está me ouvindo agora, o que você precisa fazer que quando você faz, as pessoas olham para você e dizem, uau, você tem que continuar fazendo o seu melhor. Então, olhe para você, faça uma análise na sua carreira e busque quais são as suas fraquezas. A partir desse momento em que você identifica quais são as fraquezas, principalmente na área da inteligência artificial, você pode estudar para se qualificar na sua carreira e ter novas oportunidades de mercado. A era digital trouxe desafios para a saúde mental, como excesso de informação e hiperconectividade. Que práticas ou ferramentas você recomenda para lidar com esses desafios de forma mais consciente? Você já percebeu como as pessoas elas estão ansiosas, depressivas, pessoas que sofrem de burnout, porque trabalham demais, porque não têm um momento de pausa, não sabem como parar? É exatamente nesse momento que você precisa prestar atenção na sua saúde mental. Quanto mais online você estiver, quanto mais conectado no smartphone, no computador, no notebook você tiver, menos você está conectado com você. No livro eu e os coautores sugerimos algumas práticas que você pode desenvolver para se conectar novamente a você. A natureza é uma delas. Nós temos um capítulo que fala do grounding, que é a sua capacidade de se desconectar desse mundo online, desse mundo virtual, tirar o sapato e andar descalço na grama, na natureza, na areia, na argila. Esse é um exemplo de como você pode descarregar as suas tensões, tirar aquelas energias que estão te travando pelo excesso de preocupação, para que você possa estar mais tranquilo, mais conectado com você. Uma outra coisa que eu gosto bastante é a meditação, a qual eu já me dedico aí há muitos anos, tanto a meditação quanto ao mindfulness, que eu acredito que a partir do momento em que a gente olha para dentro de si e se autoconhece, a gente tem condições de trabalhar com mais equilíbrio, de viver relacionamentos de maneira mais saudável, porque eu olho para mim, eu me conheço, eu olho para o outro e reconheço no outro, valorizo no outro as capacidades, as habilidades que o outro tem também. Você menciona a importância de romper com velhos padrões e programações inconscientes. Quais seriam os primeiros passos para essa transformação na vida cotidiana?
Como você pode romper com padrões e crenças limitantes? Você já ouviu falar que existe um novo transtorno que chama-se nomofobia? São aquelas pessoas que têm medo constante de ficar ausente ou longe do seu telefone, de medo de perder algum e-mail, de perder algum contato que seja importante. Esse transtorno já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma situação que leva à perda de consciência do momento presente para que a pessoa conectado esteja ausente dela o tempo todo. Então, eu sugiro que você passe a olhar para essas crenças, para esses padrões, romper com esses padrões. Se você deixar o telefone um pouquinho de lado, se você passar a jantar com a sua família, ouvindo uma música, sem telefone, sem o computador, sem o notebook ligado, eu tenho certeza que você vai voltar a se relacionar com as pessoas de uma maneira muito mais agradável. Ouvir o som de uma risada, o brilho nos olhos, um sorriso, isso faz com que a gente volte a se sentir humano novamente. O título Novo Ser Humano não é por acaso. É para que você olhe para quem somos nós nessa era digital e que você tenha mais consciência desse momento presente. Vou te dar uma ilustração do que estamos falando aqui. Eu me inspirei na Capela Sistina, na obra do Michelangelo, em que Deus dá a mão ao homem para que ele desse a vida. Aqui é o momento em que nós, homens, damos a mão à inteligência artificial para que possamos viver uma vida conectada, mas uma vida saudável. Então, segue esse conselho. Quando estiver em casa, procure olhar para as pessoas que estão com você como se aquele momento fosse o último momento presente na sua vida. Você passa a valorizar esses momentos com a sua família, com os seus filhos, o seu marido, os seus pais. Quem é você hoje que você pode ser um ser melhor? Escute agora a opinião de outros especialistas que também participaram do livro. Eu estou aqui com mais uma coautora do livro Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, que é a Grace Dorta. Grace, que prazer a gente estar aqui juntas mais uma vez, Gratidão. né? Isso é maravilhoso. Fala um pouquinho sobre o seu capítulo. Bom, o meu capítulo é o 13, fala sobre o reiki nosso de todo dia, traz uma visão sobre o estar online e o ser offline, e traz uma nova roupagem do reiki totalmente despido de ritualísticas para que essa energia seja colocada em prática diariamente, sem perder o entusiasmo. Eu, se fosse você, garantir agora o seu exemplar. Estamos aqui na noite do lançamento, eu e você juntas mais uma vez, né, Beth? E a Beth, ela escreve o pós-fácil do livro, Como Ter Mais Sintonia na Era Digital. Beth, qual é a mensagem que você quer deixar para os telespectadores da Ocimar TV? Primeiramente, olá. Segundo, seguinte, tudo na vida requer bom senso. A era digital veio para ficar, é incontestável, você pode negar, você pode aceitar, pode se inundar de inteligência artificial ou não, porém tudo com bom senso. Tudo que vai na medida faz bem. Se a pessoa se entrega e deixa de ver o mundo real, viver o mundo real, e só viver o mundo internético, digital, vai ficar alienado. Ao mesmo tempo que se a pessoa só vai ficar alheia à inteligência artificial, alheia às mídias sociais, alheia à internet, ela realmente estará excluída do mundo informático. Então, sugiro, busque informações, faça parte, faça cursos, se molde dentro do seu limite, tá? Mas nunca esqueça que o melhor de tudo é, ó, isso aqui, é dar um abraço, essa conexão ser humano, conexão, né? olho no olho. Isso não poderá deixar de existir jamais. Obrigada, Beth. Estou com vocês, hein? Eu estou aqui com o Dr. Guilherme Rossini, que escreveu a apresentação do livro Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. Dr. Guilherme,
qual que é a mensagem que você deixa para os telespectadores da Alcimar TV? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade e a mensagem que eu vou deixar é para vocês lerem o livro. É muito legal, tem muito conteúdo bacana nele e é isso, né? A tecnologia chegou aí e a gente tem que se reinventar como ser humano e se adaptar, ser resiliente nessa era digital. Agora é a vez das artes. Eu estou aqui com a Maristela Ferreira, que escreveu sobre arte terapia e inteligência artificial. Mari, o que é que você quer falar para os telespectadores da Alcimar TV que seja relevante para que eles possam entender melhor a sua participação no livro? Eu trago no livro, no capítulo 20, sobre como a arte terapia pode nos ajudar nesse mundo digital, onde nós temos que resgatar, apesar do digital, nós temos que resgatar a nossa essência, as nossas emoções positivas, como resiliência, adaptação, para a gente poder viver melhor, viver com mais saúde, porque a escolha é nossa de viver com mais saúde mental. Então é isso, para você que está nos ouvindo, é só adquirir o livro para que você possa entender melhor sobre arte terapia e inteligência artificial. Eu estou aqui com a Cristiana Maresca, que escreveu sobre terapias multidimensionais no livro Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital. Cris, o que você pode dizer para os telespectadores que possa ser transformador a partir do seu capítulo? Eu posso lhe contar que nem tudo está perdido. Pois é, você pode se entender cada vez mais, então esse é o convite, para que você não desista de você, pelo contrário, nem tudo na vida é lógico e você vai entender cada vez mais isso através da terapia multidimensional, porque a gente entende, a gente vai mergulhar no seu inconsciente, vai perceber por que você quer uma coisa e não consegue fazer. Então, quem não quer essa resposta? Então, através das medicinas, que são as terapias multidimensionais, e aquilo que eu passo de conhecimento de vida mesmo, você já vai conseguir algumas reflexões. Que legal, isso é maravilhoso. Eu estou aqui com a Clélia Queiroz Gadelha, que foi coordenadora editorial do livro junto comigo e também escreveu um capítulo sobre viagens que transformam. Clélia, qual que é a mensagem que você quer deixar para os telespectadores da Alcimar TV? Bom, dentro desse capítulo eu estou sempre falando, incentivando e contando as grandes transformações que a gente conquista e vivencia dentro das nossas viagens. Às vezes a gente faz uma viagem sem o grande propósito de uma transformação, mas nos transformamos. Eu costumo dizer que quando eu chego aqui no aeroporto, sou de São Paulo, chego aqui no aeroporto de Guarulhos, eu sempre volto melhor. Então, toda viagem que a gente faz, seja ela com o intuito que for, a gente sempre se transforma, porque a gente está muito mais em contato com a gente mesmo, a gente tem sempre a grande vivência de estar em contato ou com a natureza, ou com pessoas de outras culturas, de outras religiões, principalmente de outras culturas, porque a gente acaba aprendendo muito e assimilando para nós grandes aprendizados. Isso para mim é de suma importância e eu acho isso incrível, a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia e, claro, sempre somando com aquilo que a gente já aprendeu, né? Que legal, Clélia, parabéns. Por mais essa conquista, fico muito feliz, viu? Estou aqui com o Lucas Nafá, ele participou com um conteúdo maravilhoso sobre educação financeira, né? Quero que você deixe uma mensagem para os telespectadores e as pessoas que estão nos assistindo agora sobre o seu capítulo. Bom, meu capítulo fala sobre finanças comportamentais, né? E a importância da educação financeira na vida do indivíduo, na vida do ser humano, principalmente nos dias de hoje, né? Onde nós somos cercados aí de tanta informação, sedução por conta das redes sociais, essa necessidade de fazermos, nos sentir parte de um meio. Então, como você lidar com isso de uma forma saudável, de uma forma leve e sem agredir suas emoções, né, os seus valores. Fico muito feliz com a sua participação. Parabéns. Obrigado. Muito gostoso. Obrigada. Estou aqui com a Vera von Soten e eu comentei anteriormente sobre a intersecção da inteligência artificial e espiritualidade, né, sobre a questão da área da saúde, e a Vera traz exatamente isso. Vera,
Fala para os nossos telespectadores qual é o seu conteúdo. O tema do capítulo é liberdade versus destino, né? Se você for olhar a história da humanidade, sempre o ser humano lutou pela sobrevivência e pela liberdade. E nós achamos hoje que nós somos livres, que nós temos a liberdade de poder escolher o nosso caminho. E na realidade nós somos diariamente bombardeados por padrões, por papéis que temos que desempenhar, pela inteligência artificial, pelas redes sociais. E onde estamos nós? E aí a minha mensagem é: olhe para si, se trabalhe, autoconhecimento. Eu acho que essa é a palavra-chave para essa nova era, com certeza. Obrigada, Vera. Wesley Lima, ele é terapeuta e traz a questão do sound healing, da terapia sonora. Wesley, como é que você compartilhou o conteúdo das pessoas que passaram em terapia com você, né? Como é que foi isso? Explica um pouquinho para os telespectadores. Claro, no livro eu tentei falar um pouco sobre a experiência em si, como é vivenciar uma experiência de sound healing e como funciona cientificamente no corpo do ser humano, como funciona nas pontes de hidrogênio, no óxido nítrico, tudo o que acontece dentro do nosso corpo enquanto a gente está vivenciando uma vivência de sound healing. É um estímulo sonoro para uma parte do corpo. Né? Isso, porque o som está em tudo, o som está em todas as coisas. Então, esse é um tipo de terapia que a gente pode dizer que é uma terapia nova, porém ela é ancestral, ela é muito antiga. Antigamente as pessoas se curavam através do som, com instrumentos australianos, instrumentos tibetanos e até mesmo da América do Sul. As tribos indígenas usam muitos tambores em rituais de cura. E o que eu trago é que não é a questão do ritual somente, isso é uma questão de fé, mas a questão existe a parte científica na questão do uso dos instrumentos, na ressonância dos instrumentos, no som que esses instrumentos emitem. E esse som, ele causa reações no nosso corpo. Reações positivas se a gente souber como usar. E é disso que trata o livro, sobre as reações positivas que o som pode trazer para o bem-estar e para a saúde mental no corpo do novo ser humano. Fico muito feliz, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu estou agora com o Gustavo Hohendorf, que também foi meu coordenador editorial no livro, com muita honra, muito obrigada pela sua parceria, e escreveu um capítulo sobre o novo ser humano também. Fala um pouquinho para os telespectadores sobre o seu capítulo. Primeiramente, mais uma vez, obrigado por esse prestígio, obrigado por ter a oportunidade de ter coordenado e escrito uma mensagem especial para você nessa era do novo ser humano. Nada melhor do que você entender a reumanização do humano. O humano está deixando de ser humanizado, está sendo muito digitalizado, distante, um relacionamento líquido com ele mesmo. E ali na reumanização do humano você vai descobrir como resgatar a tua essência. Esse capítulo e o livro inteiro está fantástico. Obrigado por permitir eu fazer parte dessa obra. Que legal, fico muito feliz. Parabéns por mais essa conquista. Eu estou aqui com a Bruna Rodrigues, que traz um conteúdo muito especial sobre transtornos. Bruna, compartilha com a Simar TV o seu conteúdo. Perfeito. Bom, eu falo sobre o público infanto-juvenil, com foco nos adolescentes, né, trazendo um pouco sobre as questões emocionais que envolvem esse público nos dias atuais. E o quanto que é importante a participação dos pais dentro desse processo de desenvolvimento das crianças e apresentando esse olhar cuidadoso e peculiar que os adolescentes nos dias de hoje precisam com muita importância. Parabéns, Bruna. Muito gostoso ter o seu capítulo com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Eu estou aqui com a doutora Camila Forli e ela traz uma questão muito importante sobre as novas terapias integrativas. Doutora Camila, compartilha com a gente e os telespectadores da Alcimar TV o que é o seu capítulo. Vamos lá, meu capítulo fala sobre uma terapia integrativa criada pelo Dr. Smith. O Dr. Smith foi posso dizer assim, um engenheiro que trouxe aí uma abertura
para a gente poder trabalhar com estímulos na pele. A técnica chama Biocybernetic Smith e eu tenho bons resultados com ela. Trabalho com terapia integrativa já há muitos anos. Na verdade, comecei a estudar pequenininha. Eu brinco que eu nasci estudando o que me trouxe, né, para essa área da saúde. Depois fui para as outras técnicas, outras terapias, para poder complementar realmente o conhecimento com a fisioterapia, agregando sempre. Então, assim, a visão é sempre trabalhar nessa evolução, nesse conceito do quanto a gente consegue melhorar como ser humano, como mundo e, assim, a inteligência emocional, entrar nesse mundo, né, de evolução que realmente, para quem nasceu fora dessa tecnologia, é um mundo novo, mas que as crianças... Sim, é um desafio muito grande. mas você pega essas crianças que estão nascendo agora, para elas é tudo muito simples, né? Então, assim, trabalhar com a terapia integrativa é sempre muito bom e traz sempre uma evolução. E é muito bom ter esse capítulo Eu com a amo. gente. Obrigada, eu Muito sou muito obrigada. grata por tudo isso. Olha, quem chegou agora aqui é a Fran Cruz. Ela é nutricionista e ela traz a questão da alimentação consciente para o livro. Fran, compartilha com os telespectadores da Alcimar TV o que é alimentação consciente e jejum. Nossa, que interessante, né? Então, vocês precisam ler o capítulo para saberem mais informações e detalhes, né, sobre alimentação consciente, sobre jejum. Tem várias vertentes do jejum. Você pode começar com jejum intermitente, de horas, como pode fazer o jejum de dias. E a alimentação consciente é muito individualizada, baseada na bioquímica de cada um. Então, é por aí. Ai, que legal. Fico muito feliz por você trazer essa questão, porque ela é importante e muito atual no mundo. Eu espero que meu capítulo possa transformar muitas vidas. Ai, que delícia. E o livro Parabéns. inteiro também, que é muito bom. Parabéns. Obrigada. Olha, quem chegou aqui para nos prestigiar essa noite? Cláudia Pires, é vice-presidente da editora Literary Books e nós já somos veteranas, né, no que fazemos juntas. Cláudia, fala um pouquinho a sua percepção sobre o lançamento do Novo Ser Humano e a nossa trajetória nos últimos 2 anos para a preparação do livro. A Cláudia, uma pessoa muito querida da Literary, para nós é uma honra tê-la como coordenadora editorial de mais um projeto, o Novo Ser Humano. Um projeto inovador para essa era tão difícil em que a saúde mental vem se cada vez mais consolidando, né? A necessidade no ambiente corporativo, na vida pessoal, a necessidade, né, de se ter, de como você pode, através do livro, melhorar os processos e ajudar você. Então eu convido todos vocês para que adquiram o livro, para que possam, de alguma forma, contribuir aí da saúde mental de todos vocês. E quanto mais a gente compartilha um assunto tão atual como esse, que é o novo ser humano mais saúde mental na era digital, mais a gente ajuda a transformar as pessoas, né? Muito obrigada pela parceria. Cláudia. Amei, E que muito esse bom. seja mais um de muitos que virão. Já temos mais projetos aí vindo logo, logo. Ah, com certeza. Inclusive eu já falei sobre isso hoje aqui. Que já temos novos temas aí em desenvolvimento para o futuro, que falam tanto da inteligência artificial quanto de carreiras. Muito obrigada pela confiança e o carinho, viu? Você é muito querida. Eu que agradeço.